Bom dia, graça e paz. Mais uma quarta-feira, mais um dia juntas na presença de Deus, amém? Eu sou a Thalita e nós começamos nessa segunda-feira uma nova jornada onde eu quero ler junto com você um livro Esposa e Mãe, o segredo de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar, amém? Esse é o nosso primeiro ministério, a nossa família, e o Senhor preparou esse tempo para a gente aprender um pouquinho mais. E eu quero começar hoje lendo o versículo do dia que eu estava lendo e meditando nele e casou muito bem com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração diante desse desafio de ler o livro com vocês. E Filipenses 1, 9 e 10 que diz: a minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual, pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda clareza a diferença entre o certo e o errado e que sejam intimamente puros. Então aqui, irmãs, Paulo, dizendo, e tem tudo a ver com a ideia, na verdade aquilo que o Senhor colocou no meu coração de ler esse livro, porque é isso, nós precisamos cada vez mais, transbordar de amor ao nosso próximo, que cada vez mais a gente continue crescendo no conhecimento e compreensão espiritual. Então aqui, lendo esse livro, eu creio que faz parte disso, Nós estamos crescendo no conhecimento e também na compreensão espiritual daquilo que o Senhor espera de mim, de você, como mulher, como esposa, como mãe, e que o nosso amor transborde, E isso precisa acontecer primeiro dentro de casa. Certamente você já conheceu alguém e muitas vezes esse alguém somos nós, que dentro de casa tá nervosa, brava, ríspida nas respostas com o marido, com os filhos, e aí quando sai, chega lá na igreja ou no seu trabalho, com as pessoas de fora, você é simpática, você ri, você trata bem todo mundo, e eu quero te dizer que isso não está correto, Nós precisamos primeiro amar os de dentro, cuidar da nossa família, para que as pessoas vejam, uma diferença em nós. Amém? O Senhor nos chama para esse novo tempo, de crescer na compreensão espiritual. Amém? E falando nisso, então eu quero começar aqui falando com você sobre que você não precisa ser uma esposa, uma mãe perfeita, uma amiga, uma filha perfeita. O Senhor nos chamou para servir fielmente a Ele com aquilo que Ele tem nos dado. E a nossa casa, a nossa família, ela precisa ser um lugar de refúgio. Então, vem junto comigo aprender um pouquinho mais, amém? E nós vamos começar hoje o capítulo 2, ele é um capítulo mais extenso, que o capítulo 1. E o primeiro título do capítulo 2 é O Manual de Deus para o Casamento. Por que eu uso a Bíblia e só a Bíblia como autoridade? Essa é uma boa pergunta. E pensando nisso, te convido a ler aqui em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Olha como esse versículo já casa com esse que eu li do versículo do dia de Filipenses, não é verdade? Então, aqui nesse versículo de 2 Timóteo, está explicando de uma forma clara o que a Bíblia realmente é, Que ela é a nossa inspiração, ela é o nosso guia, ela é que nos ensina como levar a nossa vida, ajustar, endireitar e fazer o que é correto.
E voltando aqui para o livro, ela diz assim: eu achava que só o Novo Testamento era bom e que o Velho Testamento não tinha muita importância. Então um dia entendi que toda escritura significa a Bíblia inteira. E na realidade a escritura naqueles dias era o Velho Testamento porque não havia o Novo Testamento. Então aqui em 2 Timóteo menciona que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para 4 coisas: para o ensino, que é a verdade que Deus quer que conheçamos, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse é um modelo perfeito para a instrução na nossa casa, no nosso lar. Você quer ensinar a verdade aos seus filhos? A única maneira de fazê-lo é corrigi-los, repreendê-los e então instruí-los no caminho que deverão seguir. Deus faz isso conosco e por isso precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Muitos de nós que somos pais temos a ideia de que isso é difícil e preferimos não enfrentar essa responsabilidade. Mas Deus é o nosso modelo e Ele continua a nos repreender e corrigir. Creio que a enfermidade pela qual estou passando agora está sendo uma correção maravilhosa na minha vida. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando a escritora, a Shirley, ela escreveu esse livro, ela deu testemunho, e isso foi em setembro de 1974. Ela estava sofrendo por dores constantes causadas por um câncer, que ela teve, e que em janeiro de 1975, ou seja, logo, em seguido que ela escreveu esse livro, ela veio a falecer. Então, quando ela fala aqui que essa enfermidade, serviu para ela como uma correção, porque certamente o Senhor ministrou no coração dela isso, Então, ela fala que não acredito que nós cheguemos a um ponto da nossa vida que Deus não tenha mais de nos corrigir e repreender. Ou seja, sempre nós vamos ter algo para melhorar, para mudar, não é mesmo? E é maravilhoso saber disso, porque quando somos repreendidos e corrigidos, é uma prova que Deus nos ama. Nunca senti o amor de Deus com tanta intensidade como eu tenho sentido recentemente. E você só sentirá o amor de Deus intensamente quando fizer a vontade dele, repreendendo e corrigindo seus filhos, educando-os e ensinando a eles as verdades do Senhor. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é o conflito entre os pensamentos bíblicos e as ideias humanas. Quando devemos seguir a sabedoria de Deus ou a sabedoria do homem? Mais cedo ou mais tarde você terá de decidir entre o que Deus diz e o que as novelas dizem, o que o mundo diz ou o que o mundo dita como certo. As novelas às vezes preenchem um vazio na nossa vida, mas na verdade elas em si são bem vazias. Você já passou meses sem assistir a uma novela e quando voltou reparou que muita pouca coisa aconteceu? E aqui ela faz um parênteses que ela é americana, E ela fala aqui que nos Estados Unidos, que as novelas lá duram anos e não meses, como aqui no Brasil. Então, você pode passar um tempão sem assistir, quando você voltava a assistir, você via que não mudou muita coisa, E ela fala: eu assisti a novelas quando um incidente me fez perceber como eu estava envolvida com elas. Estávamos passando o verão à beira de um lago. Nossas filhas mais velhas estavam trabalhando e no fim de semana chegaram com a notícia: sabe, mamãe, o Alberto morreu. Comecei a chorar. Foi então que eu disse: Senhor, não poderias ter me mostrado de maneira mais clara como estou envolvida com novelas? Tenho coisas melhores para fazer. Obrigada por me mostrares minhas fraquezas. E aí então ela
traz aqui: pergunte a si mesma de onde vieram estas opiniões que eu tenho. Analise cada pensamento que passa pela sua mente. Vem da palavra de Deus ou é um pensamento meramente humano? Quando aprender a definir e separar as suas ideias, você ficará admirada ao ver quanto você pensa ser da palavra de Deus, mas que realmente é dos homens. Marcos 7,8, na tradução de Phillips, diz: vocês estão tão ocupados apegando-se às tradições dos homens que abandonam os mandamentos de Deus. Jesus Cristo suplica: não abandonem minha palavra. Prestem atenção a mim. Façam o que eu mando. Sejam obedientes. Não ouçam o que os homens dizem, porque são armadilhas. Então aqui ela viveu um conflito, um dilema, onde a sua filha, chega e traz uma notícia para ela que seria irrelevante, uma coisa que não edificava. E aí ela percebeu o quanto ela estava presa naquele mundo e quanto aquilo tinha influenciado a vida dela. E aqui ela traz, esse paralelo de quantas vezes nós nos deixamos influenciar pela visão do mundo, e o que não dita mais a nossa vida não é mais a palavra de Deus, e sim as regras, aquilo que o mundo diz como certo. Então é um chamado de Deus para mim e para você nesta manhã, mulher. O que tem guiado a sua vida, o que tem norteado você nas decisões que você precisa tomar, Quando você precisa de ajuda para tomar uma decisão, aonde você tem buscado? Amém? Vamos continuar, eu vou ler mais uma parte aqui hoje. E é um subtítulo agora que diz: a sabedoria de Deus contra a loucura do homem. Às vezes você pega revistas e lê coisas que parecem realmente boas. Hoje vamos trazer para os dias atuais, Às vezes a gente vai para a internet, Instagram, Facebook, TikTok, eu não sei, alguma rede social e lê alguma coisa lá que parece boa. Mas ela diz aqui: verifique primeiro para ver se são boas mesmo. São da sabedoria de Deus ou da loucura do homem? Isso parece um pensamento muito restrito, ultrapassado. E você tem razão. E graças a Deus que é, porque foi quando eu comecei a pensar desta maneira que eu percebi como eu estava errada. Somente quando eu me voltei para os pensamentos de Deus é que Ele começou a trabalhar em meu lar. Enquanto eu tentava agir da outra maneira, nada aconteceu. Mas quando eu comecei a agir à maneira de Deus, tudo realmente começou a mudar. Quando você começar a fazer isso, ouvirá uma voz dizendo: espere um pouco, acho que você está indo longe demais. Não vamos ser tão fanáticos. Aquela voz que você ouve é do inimigo. Não dê ouvidos a ele. Não caia na armadilha de ir contra o que Deus quer que você faça. Se você pertence a Deus e vai contra a sua vontade, o conflito a levará à frustração. Você começará a pensar: não sei o que está errado comigo, simplesmente não me sinto bem, nada dá certo hoje. Esse tipo de sentimento é um sinal de aviso. Quando você se sentir assim, pare e pergunte a si mesmo: onde é que eu saí da linha? O que estou fazendo que não deveria fazer? Volte a agir à maneira de Deus e logo perceberá que os problemas que estavam lhe aborrecendo começarão a se resolver. Olha aí uma dica, mulher. Volte a agir da maneira de Deus e logo perceberá que os problemas que estavam lhe aborrecendo começarão a se resolver. Aprenda a conhecer a diferença entre a voz de Deus e a do inimigo e siga a Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Creio firmemente que a palavra de Deus é tão relevante hoje quanto era no tempo em que foi escrita. Nosso pastor certa vez fez uma série de sermões sobre o livro de Coríntios e chamou-os de a carta de Deus para o povo de hoje. Tudo que ele leu nas cartas de Paulo aos Coríntios se aplicava exatamente a nós hoje. Isso porque as pessoas não mudaram muito e Deus também não mudou. E Satanás também não mudou.
Então, as soluções que Deus nos deu há muitos e muitos anos atrás darão certo hoje, como deram no passado. Amém? Hoje eu vou parar por aqui. Já ficou longo o nosso áudio, mas espero que você seja edificada por estas palavras. Amém? Deus abençoe o seu dia.